espartanos, bom dia pessoal, excelente quarta-feira aí pra vocês, guerreiros e guerreiras. Pessoal, mais um podcast espartano aqui. Antes de começar, já peço aí, mete a bicuda espartana no like aí, já se inscreve no canal, você que não é inscrito aí, né, soca o botão de inscrição aí e tal, e compartilha esse vídeo aí pra quem você acha que curte esse tipo de mensagem, esse tipo de história espartana, usando as histórias das antigas, né, e principalmente tentando adaptar elas aí nos dias contemporâneos aí, claro, fazendo reflexões dos melhores conceitos. E pessoal, assistiram a entrevista espartana aí com meu primo Matheus Braga, exatamente, policial civil espartano, empreendedor de sítios, de milhas, professor de matemática, enfermeira, isso tudo mesmo aí. Ficou uma entrevista sensacional, maravilhosa, entramos em temas profundos, reflexões, né, que geram bastante desenvolvimento da consciência, expansão da consciência, né, literalmente, né, e claro, sempre enaltecendo aqui no meu canal temas que são super relevantes, religião, família, Deus, desafios profissionais, superação, empreendedorismo, estudos, pessoal, estudos, use sempre estudo para mudar a sua vida, né. E é claro, pessoal, semana que vem meu canal fala muito aqui sobre família, eu honro demais a minha família, né? E principalmente semana que vem vou estar entrevistando a minha madrinha de criação, exatamente, minha prima madrinha de coração, psicóloga Márcia. Vamos entrar em um tema também que é super em alta, em voga hoje em dia na sociedade, que é principalmente a psicologia na educação infantil e pré-adolescente, adolescente também, né? É claro que isso também entra na parte adulta também, porque os adultos têm tudo a ver com isso, né? Nesse tipo de criação também. Então, honrando aqui minha família, tanto a família do lado do meu pai, do lado da minha mãe, né? E eu acho que é muito interessante isso. Inclusive você que está escutando isso aí é da minha família, Fábio, seja da família Diniz ou seja da família Martins, se estiver escutando isso aí e quiser participar também aqui do podcast espartano, vai ser uma honra te receber, vai ser uma honra te entrevistar, vai ser uma honra a gente poder desenvolver assuntos aqui bacanas aqui no meu canal. Pode me mandar um zap aqui. Eu tô no grupo das famílias aí, pode mandar um zap aqui também, que faço questão de honrar minha família e enaltecer meus familiares aqui também. Bom, pessoal, continuando aqui, falar de família, vamos falar aqui da história aqui de Diênix, continuando a história dos irmãos aqui, Diênix, né, e o outro irmão dele aqui, que é o irmão mais velho, Iatrocles e Diênix, os irmãos espartanos aqui, Diênix, braço direito de Leônidas, sempre falo isso aqui, né? E Atrocles, o irmão mais velho, né? E praticamente um guia de inspiração, né? De motivação e admiração do irmão mais novo, né? O Diênix. Bom, aqui no final aqui a gente estava entrando aqui numa parte muito cabulosa, né? Que a gente realmente descobriu que Diênix, ele amava, gostava, tinha sentimentos pela esposa, né? Do irmão. E indiretamente acabou que, de certa forma, o irmão dele faleceu. E o irmão dele prometeu isso para ele, ó, quando eu morrer em batalha, a minha esposa será sua. Ele disse isso pro irmão, né? Mas é lógico que ele queria se afastar daquilo ali, aquilo ali era uma situação constrangedora, ele estava tentando abafar aquele sentimento, né? Então foi muito constrangedor para ele, foi muito frustrante para ele saber que o irmão sabia que ele gostava da esposa dele, né? Então era uma coisa muito cabulosa, muito delicada, pisar em ovos praticamente, né, pessoal? E acabou que aconteceu mesmo, aconteceu a morte do irmão dele, indiretamente aconteceu a morte do irmão dele, né? E aí os fatos que são narrados hoje nesse podcast é justamente o que aconteceu com esse casal depois que veio, né, a virar um casal, né? Arete e Diênix, né? Então aqui conta o seguinte: a fisionomia de Diênix se tornou ainda mais solene. Todo o efeito do vinho se esvairava. Hesitou por um longo momento, como se ponderasse se prosseguia a história ou interromperia. Naquele ponto, examinou a expressão de Cheones, ele estava contando a história para Cheones, até que por fim, parecendo satisfeito por eu estar escutando a história com a devida atenção e respeito, eu, no caso, Cheones falando aqui em primeira pessoa, né, jogou o resto do vinho fora e prosseguiu. Mais uma vez, de novo, essa reflexão. Semana passada eu comecei com essa reflexão e agora eu vou reforçar de novo. Pessoal, pensar naquilo que vai falar pouco, dividir coisas importantes com quem realmente está merecendo, com quem realmente está interessado, com quem realmente está escutando. Não jogue pérolas aos porcos, não passe informação, conhecimento para quem não vai entender aquilo. Jesus falava com parábolas justamente porque às vezes as pessoas que escutavam não conseguiam entender e interpretar de uma forma simples o que ele estava querendo dizer, né? E da mesma forma, pessoal, o seu conhecimento, aquilo tudo que você passou pela sua vida, os seus estudos, o conhecimento,
ele deve ser espalhado sim, negar isso seria um egoísmo, mas também não adianta ficar compartilhando conhecimento com quem não está a fim de, né, de se autoajudar, de quem não está buscando esse conhecimento, né? É aquela velha frase de sempre, não dá para ajudar quem não quer ser ajudado, né, pessoal? Então isso é muito importante. Então ele, mais uma vez, com calma, parou a conversa, parou a história, viu se realmente era relevante continuar aquilo ali, né? Então sempre ponderando bem o que ele ia falar, as palavras. Eu acho que essa conduta a gente tem que saber, esse filtro que Diana está fazendo aqui, conversando com o seu escravo aqui, eu acho que todo mundo deve fazer isso na vida moderna também, né? Bom, aí ele vai falando o seguinte, olha, Diana falando... Eu senti como se a culpa da morte do meu irmão fosse minha, como se eu tivesse a desejado em segredo, e os deuses de alguma forma acabaram respondendo essa prece indigna. Foi a coisa mais dolorosa que me aconteceu. Eu senti que não podia continuar vivendo, mas não sabia como dar um fim honroso à minha vida. Mesmo porque isso era proibido na Esparta, né, pessoal? Todo mundo sabe que um espartano era proibido de suicidar, né? Se quer morrer, vai morrer no campo de batalha, vai morrer lutando por Esparta, defendendo sua terra, e não se tirando sua própria vida, né, com auto-extermínio, né? Bom, tinha de voltar para casa, porque meu pai e minha mãe, eles já estavam me aguardando para os jogos funerários. Tinham jogos funerários, exatamente, o espartano morria, eles faziam jogos, era uma forma de velório dos espartanos, em vez de ficar chorando de mimimi, não, eles já começavam os jogos funerários, que era uma porradoaria, e realmente não deixava de ser parte também do treinamento espartano. Quer dizer, os caras não paravam mesmo, né? Nunca me aproximei de Arete. Tensionava a partida da Lacedemônia. Lacedemônia e Esparta, né? Eu tava querendo realmente sair de Esparta assim que os jogos terminassem, mas o pai dela me procurou. Não vai falar com a minha filha? Ele não fazia ideia dos meus sentimentos por ela. Pensava simplesmente na cortesia de um cunhado, né? E a minha obrigação como Quírios era providenciar que a Arete fosse dada a um bom marido, um marido apropriado. Então era praxe lá em Esparta, né? O cunhado daquele soldado que foi morto, providenciar um novo marido, né, para a esposa do irmão que morreu. Ele disse que o marido deveria ser eu mesmo. Isso disse o pai de Arete, né? Eu era o único irmão de seu marido. As famílias já estavam profundamente ligadas, e como Arete nunca gerava filhos de Iatrocles, os meus com ela seriam como se fosse também do meu irmão. Pessoal, é engraçado, estranho, mas ao mesmo tempo tão nobre, carinhoso, amoroso. É um negócio muito esquisito isso aqui, essa reflexão, né? Bom, antes de entrar nisso, vamos falar o seguinte. Primeiro, um desejo sombrio. Por que é um desejo sombrio, é um desejo pecaminoso? Primeiro porque está no Antigo Testamento, como eu falei no primeiro podcast. Desejar a mulher do próximo é pecado, pessoal. É pecado. E de repente você descobrir que para você alcançar qualquer objetivo na sua vida, para você alcançar aquele objetivo, alguém querido vai ter que morrer. Alguém querido vai ter que ficar doente. É uma situação muito complicada, né? Pensa só se fosse isso na vida real. Olha, você tá doido naquela promoção ali na empresa e tal, mas é o seguinte, se você conseguir essa promoção, o seu amigo fulano de tal vai ficar doente. E aí? Entendeu? É uma situação que coloca a gente numa encruzilhada, assim, de certa forma, numa bifurcação da vida, né? E eu falo pra você sempre o seguinte, sempre a gente tentar crescer sem prejudicar ninguém. Sem prejudicar ninguém. Nessa situação, ele não prejudicou ninguém porque não foi ele que matou o próprio irmão, né? Ele não pra ficar com a mulher. Não foi ele. O irmão dele morreu em batalha. Foi um acaso do destino. Foi uma coisa que aconteceu pelos deuses. Agora, o que eu coloco aqui é que de forma, às vezes, inconsciente, né? É muito complicado, porque você não sabe se comemora ou você fica triste, né? Igual eu falei aí, eu consegui o cargo na empresa, eu tô feliz, pô, mas meu amigo foi doente. Será que eu tô tão feliz assim? Então, você fica triste. Então, é um sentimento que fica, como é que eu posso dizer, dividido, né? Sentimento dividido, que é o nome desse podcast aqui, porque realmente fica uma coisa esquisita, né? É uma emoção estranha da gente sentir. Você quer uma coisa, você consegue essa coisa, mas isso tem um preço, e um preço que vai te levar à tristeza. Então, o preço da vitória, ele não é tão honroso, não é tão bonito, não. Então, esse tipo de vitória, gente, que você passa os outros para trás, que você passa
por cima de alguém, que alguém tem que se prejudicar para você ser feliz ou ter sucesso, né? É muito complicado, é muito triste, né? Mas eu penso da seguinte maneira: se não depender de você, né, se isso é uma coisa realmente do destino, como foi o caso dele aqui, você tem que continuar lutando pelo aquilo que você deseja mesmo e pronto, final, né? Porque muitas das consequências que acontecem com os outros também são culpa do processo do outro. As pessoas colhem aquilo que planta, então não é você que está prejudicando o outro de certa forma. Então são coisas que o próprio destino, a própria vida está encarregando de levar para o outro, né? Uma coisa ruim, às vezes, né? Mas de fato essa questão do subconsciente aqui, pessoal, é uma coisa muito sinistra, porque é como se você quisesse alguma coisa e aí automaticamente você quer muito aquilo, mas você não quer que aconteça o pior com a pessoa para você conseguir aquilo. Mas de certa forma, inconscientemente, você alimenta aquilo ali no subconsciente e manda essa mensagem, esse sentimento para o universo. Para quem assiste aquele filme O Segredo, tem tudo a ver. Você emite essa energia para o universo e automaticamente você gera um tipo de reação, né, cósmica mesmo, né? Então é muito complicado. É igual aquelas pessoas que às vezes elas estão te desejando glória, mas elas não querem que você seja maior do que elas. Então ela quer o seu bem, ela quer que você tenha glória, mas ela não quer que você seja melhor do que ela. Então porque tem um fundo de inveja ainda, né? E acaba que esse pequeno fundo de inveja, por mais que a pessoa esteja bem intencionada nas palavras, né, e racionalmente, para que ela queira o seu bem, sentimentalmente, inconscientemente, ela te prejudica, emanando uma energia universal para o universo que vai te prejudicar. Por isso a importância de que eu volto aqui no primeiro laço aqui da questão. Não saia espalhando seus planos e projetos com quem você não confia, com quem é falso amigo, com quem você acha que pode te ajudar, mas no fundo, infelizmente, vai estar emanando, nem às vezes por querer, uma energia de inveja, uma energia negativa que vai prejudicar seus planos lá na frente, né? Mas é isso aí, vamos nos blindar e continuar seguindo em frente, né? E vamos para ação. A ação é que importa mais do que palavras, né? Ficar falando seus planos e não fazer nada também é muito pior. Então é melhor você ficar em silêncio e tomar atitude e tomar ação, né? A outra coisa aqui que eu falei que é bizarra aqui, nessa parte aqui, foi o seguinte: essa questão do amor misturado com uma coisa, é um amor bizarro. Por que eu falo que é um tipo de amor bizarro? Pessoal, é um amor bizarro pelo seguinte: você desejar a mulher do próximo, né, igual o caso dele aqui, tinha sentimentos pela irmã, né? O irmão assumia a esposa do outro irmão, é uma coisa sinistra, coisa bizarra, coisa sem cabimento. Mas aqui para os espartanos, isso fazia muito sentido. Primeiro, por causa da lei de Esparta, que eu falei no podcast passado. É a lei de Esparta aqui, onde o importante é a reprodução, o importante é a família grande, construída, com um monte de filho, com um monte de guerreiro, e ao mesmo tempo o estado de Esparta protegido. E em segundo lugar, pessoal, agora eles colocando essa questão familiar, esse vínculo familiar aqui, né? Ele disse que o seu marido, disse ele mesmo, eu era o único irmão de seu marido. As famílias já estavam profundamente ligadas. E então, quer dizer, já tinha um laço afetivo com as famílias. Então, assim, então já que já tá tudo, eu já sei quem que é quem, eu já conheço todos os parentes e tal, só trocar o irmão pelo outro, ele não vai fazer tanta diferença. Olha que bizarro, mas ao mesmo tempo, olha como para eles fazendo todo sentido, né? Sinistro isso, né? Bom, aí Jennings vai falando o seguinte: olha, eu recusei. Aquele velho cavaleiro não podia nem imaginar a verdade da razão por que eu recusei, né? Isso é, que eu realmente não podia aceitar a vergonha de satisfazer o meu interesse mais profundo sobre o cadáver do meu próprio irmão. Pesado, hein, pessoal? Pesado isso aqui, né? Realizar o desejo mais profundo sobre o cadáver do irmão. Sinistro isso, é até pesado de falar isso. O pai de Arete não podia entender, sentiu-se profundamente ferido e insultado. Era uma situação insustentável, gerando sofrimento para todo lado. Eu não tinha a menor ideia de como resolver o problema. Certa tarde eu estava treinando, luta a luta com o corpo, fazendo os movimentos mecanicamente, né? Meio atormentado ali com os meus pensamentos, quando aconteceu uma comoção no portão do ginásio, né? Uma mulher entrou no lugar, invadiu o lugar. Nenhuma mulher, como todos sabem, não podia penetrar naquele local. Murmúrios de ultraje eram ouvidos. Eu mesmo surgi da arena, né, no ginásio ali, como todos ali, nus, treinando, para me juntar aos outros e expulsar quem que era intrusa. E de repente eu vi Arete. Os homens dividiram-se diante dela, como um grão diante dos ceifeiros.
ela deteve-se bem ao lado das pistas onde estavam os boxeadores nus esperando para entrar no ringue, e disse em voz alta e bom som: "Qual de vocês terá a mim como esposa?" perguntou ela ao grupo todo, que à altura estava ofegante, todos boquiabertos e mudos como patetas. Arete ainda é uma bela mulher, mesmo depois de 4 filhas, mas na época, embora com quase 19 anos e não mais uma criança, era tão deslumbrante quanto uma deusa. Ela era a 4ª filha, né? Mas realmente ela era muito bonita. E todos os homens a desejavam, mas estavam paralisados, sem conseguir dar nenhum pio. "Nenhum homem vai me reclamar?" disse Arete. Então ela se virou para mim e andou até ficar na minha frente e disse: "Então você vai se casar comigo, Diênix, ou meu pai não será capaz de suportar tanta vergonha." Pessoal, que sinistro, hein? Isso que eu chamo de o verdadeiro empoderamento feminino da mulher, realmente é atrás daquilo que ela quer, né? E ela, aí a gente vê que realmente ela também tinha uma afeição. Ela viu que o espartano Diênix estava afim dela, o irmão dela, do marido dela, né? E por que não continuar a linhagem da família com o próprio irmão? Ela pensou dessa maneira, o que hoje em dia seria um traje, uma coisa, né, esquisita demais. Mas ela foi atrás daquilo que ela queria. Ela sabia que Diênix era uma pessoa que gostava dela, que poderia amar ela. Erro que muitas mulheres cometem, né? Muitas mulheres, inclusive, preferem se aventurar com pessoas que não estão nem aí para elas, que cagam para elas, que não respeitam elas, né? Que simplesmente dão leitada e gosto, sai vazado, fica valorizando esses caras aí e desprezando pessoas do bem, pessoas boas, que realmente gostam dela, que poderiam dar uma vida muito boa para elas. E elas não sabem escolher isso de uma forma, acha sem graça, acha pegajoso, né? E depois lá na frente quebra a cara. Simplesmente, né, viram umas mulheres aí que viram objetos na mão desses caras vagabundos aí. Porque fica valorizando gente que não presta. Eu falo muito no meu canal sobre Red Pill, sobre essas paradas, e eu tenho que dizer o seguinte: infelizmente, as próprias mulheres, elas ditam esse comportamento cafajeste do homem. Só existem homens cafajestes porque as mulheres valorizam esse tipo de cafajeste, entendeu? O homem seria bom, o homem quando o homem bom é valorizado por ser trabalhador, por ser ético, por ser honesto, por proteger a família, por ser provedor, né? Quando ele for valorizado por isso, né, aí as mulheres acho que vão começar a ter melhores escolhas. Mas o cara que é valorizado é o Zé Droguinha, o cara que é valorizado é o cara que não tá nem aí, é o cara que se faz difícil, é o cara que provoca certas emoções, é o cara vida louca. É isso que elas colocam como, né, estampa de que é o melhor homem para elas. E a gente sabe muito bem socialmente e logicamente, racionalmente que não é. E aí elas quebram a cara. E aí homens bons começam a se tornar esses caras aí também. Quer dizer, o comportamento cai para baixo, né? Se nivela por baixo. Os homens começam a se tornar pessoas ruins por causa que as mulheres querem homens com esses comportamentos ruins. Sinistro isso, né? Espero que vocês tenham entendido essa reflexão. O pessoal mais antenado da Red Pill já entendeu, né? Bom, é isso aí. Bom, continuando. O coração de Diênix sofreu naquele momento. Metade entorpecido diante do atrevimento e temeridade daquela mulher, daquela garota, ao tentar tal feito. E a outra metade profundamente comovida por sua coragem e sagacidade. Bom, então assim, um fato interessante da gente pegar nisso aqui. Hoje o podcast está um pouco grande, pessoal. Mas essa questão do empoderamento feminino, tem um ditado que fala assim: quando a mulher é poderosa demais, os homens cagam na calça. Aqui foi um grande exemplo disso, né? A mulher que é presidente de uma empresa, CEO, ela é independente, ela ganha o próprio dinheiro, ela não precisa de homem para nada, né? Realmente tem homens fracos, sem personalidade, esses sim, os bobão, os idiotas, esses têm medo, inclusive às vezes, de sumir esse tipo de mulher, né? Esses têm medo ou realmente eles ficam inseguros, né? Porque ganham menos que essa mulher, eles ficam inseguros, né? Porque sabem que esse tipo de mulher também é um tipo que também não vai admirar ele tanto, porque ela já é foda por ela mesma, né? Então os caras se tornam inseguros. Então foi o que aconteceu aqui. Então ela chegou e quem é que vai me assumir? E os caras ficaram inseguros. Por mais que eles desejassem a mulher, os caras ficaram inseguros. É lógico que tem o outro lado também da Red Pill, né? O que um homem busca numa mulher é totalmente diferente daquilo que a mulher acha que o homem busca nela. Para um homem, a maioria, que eu falo, 80% aí tá cagando se a mulher é uma gerente de empresa, se ela é empoderada, se ela é foda, se ela ganha dinheiro pra caramba. A maioria dos homens quer uma mulher que honre ele, que honre a família, que respeite ele,
né? Independente do cargo, independente da profissão que trabalha, pode ser desempregada, pode ser humilde, um homem vai pegar, vai cuidar, vai proteger, vai, né? Então, diferentemente do que as mulheres querem dos homens, que a mulher sim, a maioria quer sim um cara empresário, empoderado, com dinheiro no bolso. Os homens não procuram isso não, o homem é mais ligado na questão visual mesmo, na questão da sexualidade, do corpo, né, da idade. Então, realmente, a gente vê que são sexos diferentes, que buscam coisas diferentes. Isso aí, pessoal, tem que dar real aí, porque tem gente que acha que é a mesma coisa e não é, né? Vamos ser sinceros aí. Então, é legal essa parte aqui, né, dela chegar e ter esse empoderamento feminino aqui e ao mesmo tempo os caras ficarem inseguros, né? Tem esse lado também, mas tem um outro. Agora, uma parte que eu achei bonita pra caramba aqui nessa reflexão foi o seguinte: o meu coração sofreu metade entorpecido diante do atrevimento e temeridade daquela mulher, daquela garota, ao tentar tal feito, mas a outra metade estava profundamente comovida por sua coragem e sagacidade. Pessoal, e é muito legal e inclusive muito interessante, né? Quando a gente, que é homem, a gente admira a nossa mulher não pelo atributo físico, ou pela qualidade sexual, ou pelo nível de diálogo, mas sim pela inteligência, pelo mérito dela, por ser uma pessoa de personalidade forte, de confiante, por ter os valores éticos bem, sabe, bem altos, por ter valores de honra, valores religiosos, espiritualidade bem sólidos, sabe? Com uma base bem firme, sabe, de pensamento. Eu, por exemplo, eu admiro, né? Eu admiro e eu acho que é um tipo de mulher muito bom e muito legal de se relacionar. Uma mulher que tem personalidade forte, uma mulher que sabe o que quer na vida, uma mulher decidida, né? Então é muito bom estar com gente assim, é muito bom estar com pessoas desse jeito, né? Uma pessoa que a gente sente, a gente vira fã da pessoa, né? Pela personalidade, pela postura, né, pelos valores que ela carrega, pelas formas que ela tem a conduta, a ação, as roupas que ela veste, a forma que ela fala, o comportamento que ela tem. Isso são coisas assim admiráveis para um homem, né? Ela realmente respeita o marido, respeita a relação, respeita o matrimônio, o relacionamento, respeita a Deus principalmente, não dá mole, fecha a cara para outros caras também, né? Não tem gracinha com ela, pessoa séria. Não tem coisa melhor que estar do lado de uma pessoa assim não, pessoal. Realmente é uma experiência aí que só quem está vivendo isso ou quem já viveu sabe falar, né? Então é muito bom a gente, o homem, poder além da... Porque muita gente acha que o homem, realmente, a maioria, é mais carne, é mais sexo, né? Mas é muito legal quando você arruma uma companheira que, além de ser sua companheira, que além de te ajudar a crescer na vida, você a admira também, você é fã dela. Então eu acho muito bacana a gente falar sobre isso aqui. Bom, e aí vai fechar aqui o que aconteceu. Eu perguntei que alternativa me restava. Diênesis acabou se tornando marido de Arete, né? E agora a gente acaba fechando o capítulo aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Na verdade, o capítulo ainda não acabou. O capítulo vai acabar no podcast que vem, onde eu vou dar um fechamento sobre essa história de Arete e dos irmãos, né? E no próximo capítulo a gente entra no capítulo do livro 2 de Alexandros, que é um espartano mais jovem lá em Esparta, e nós vamos contar um pouquinho da história dele aqui, né? Mas espero que as reflexões tenham ficado boas aí, espero que vocês tenham entendido todo o contexto do que eu falei, e se não entendeu, pode mandar sua dúvida aí nos comentários, entendeu? Pode entrar em contato comigo aqui. Aqui nós estamos abertos aqui para né, discutir, conversar, chegar a melhores pontos de vista, reflexões, né? Meu canal de reflexão. E às vezes a gente consegue melhores entendimentos sobre o mesmo contexto, né? Sobre a mesma história, né? Bom, excelente quarta-feira para vocês aí. Espero que vocês tenham assistido a entrevista com o Matheus. Semana que vem tem a Márcia. E é isso aí, espartamos junto, pessoal. Excelente quarta. Arru!